Muito boa noite a todos. Graças a Deus. Esse já é um exercício de gratidão, né? A tudo dai graças, a tudo agradeça a Deus. Então, graças a Deus, nos encontramos agora num lugar que é um pronto-socorro. É um hospital espiritual. Mas não é um hospital das dores físicas apenas. É um hospital onde nos ajuda a levantar a alma caída. Muitas vezes a gente pede justiça. Estamos indignados com as crueldades humanas. E indignados com as injustiças que a gente acha que entraram na nossa vida. Mas se a gente fizesse um exercício de estarmos de frente para um tribunal divino e ali realmente levantasse todas as justiças, será que nós estaríamos isentos de qualquer questão? Será que tudo aquilo que a gente pede do outro, que a gente está tão machucado com o outro, a gente também não deveria? Não está em débito com alguma coisa? Então que a gente aprenda agora a buscar a misericórdia do Pai. Essa mesma misericórdia que precisamos exercitar na nossa vida. Quando Jesus fala, toma a tua cruz e segue, Ele fala que vai ter sacrifício, que não vai ser fácil. Mas eu preciso tomar a minha cruz. Então que a gente entenda esse chamado desses tempos todos turbulentos de transformação, tanto barulho, né? Parece que em todo lugar tem barulho. A gente está com a mente tão turbulenta que a gente produz barulho. Nosso corpo está sempre fazendo barulho. Então que a gente entenda que precisamos recuar, serenidade, para encontrar Deus nos nossos pensamentos, encontrar o Pai nas nossas emoções. E é isso então que vamos fazer agora, ou pelo menos tentar. Fecha o teu olho. Pessoal que está em casa nos acompanhando à distância, se entrega agora. Não faz de forma maquinal. Envolve tua alma. Eleva o padrão vibratório. E que cada um de nós encontre o que esteja precisando. Não só o que estamos pedindo, mas aquilo que nossa alma precisa nesse momento. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse
mas livrai-nos de todo mal. Amém. Antes de vir para cá, estava lembrando lá em Jerusalém, Israel, né? O Muro das Lamentações, um lugar dito santo. Hoje é fechado, né? Para entrar você tem que passar por um sistema de segurança, né? Detector de metais. Aí você entra, tem uma guarda ali, ferrenha, olhando o tempo todo, vigiando o tempo todo. E as pessoas se aproximam daquele muro, levam papeizinhos com seus desejos, colocam ali numa frestinha entre as pedras e ficam ali, pedindo, pedindo, se lamentando, lamentando, né? Eu sempre fico pensando, por que que a gente carrega tanto lixo na nossa cabeça? Desculpa a linguagem. Eu sou psicóloga, né? É até assim, boa tarde, não, como é que vai sua cabeça? Como é que estão seus pensamentos, né? Não é nem mais boa tarde, né? Nós somos aquilo que pensamos. Yara, mas eu não sou a notícia que ficou repercutindo na minha cabeça do assassinato, do roubo, da violência. Eu não sou. Não, nós somos. Quando eu começo a reverberar a violência, eu vou vibrando no mesmo patamar. E eu me torno aquilo. Aquilo que eu mais detesto, eu me torno. É alarmante isso. Preocupante. Eu posso ter até bons pensamentos de querer fazer o bem ao próximo, de querer ajudar, ser solícito em muitos momentos. Mas quando a gente fica na vibração daquela notícia ruim, daquele evento ruim, o meu corpo corresponde. O meu corpo cria memória. Nós temos memória celular daquilo. Aí a gente tem gatilhos. Muito comum hoje a gente falar sobre gatilhos de ansiedade. O que é um gatilho de ansiedade? Algo que os meus sensores capturaram do meio externo, que entraram em ressonância vibratória com o meu mundo interno, com as minhas emoções, minhas memórias, e fez um acionamento. Me acionou. Quer dizer, me transportou, mesmo que eu não perca o nível de consciência do aqui e do agora, me transporta vibratoriamente, sensoriamente, emocionalmente, a alguma dor já vivida, presenciada, marcada. E esse gatilho faz com que eu tenha a sensação, mesmo sabendo que não é possível, que é um estado delirante, de que aquilo vai acontecer de novo. E é assim que a gente está vivendo, de gatilho. Então, como encontrar não só a gênese, a origem, mas a cura para esse estado de vibração que a gente está vivendo? Como encontrar paz? Primeiramente, a gente vai ter que cuidar do pensamento, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Por que que a gente se permite pensar tanta bobagem? Por que que a gente permite ficar na ruminação mental? Porque acontecem coisas desagradáveis, a gente fica naquele estado de raiva. É um embrutecimento que a gente fala assim, nossa, eu só pensei, mas não fiz nada. Só que a gente esquece que a gente guardou aquilo. E vai chegar uma hora que eu não sei nem porquê, às vezes numa situação corriqueira, eu tenho uma explosão. Do nada, me dá um acesso de irritabilidade. Do nada, eu perco o controle. Então foi do nada ou foi tempo e espaço diferente? O que eu acumulei? Então, higiene mental não é só religião. A gente tem usado mal as religiões, né? A gente tem feito barganha com Deus. Olha, se eu rezar, eu ganho tal coisa, né? Se eu deixar de comer carne, eu ganho tal outra coisa. Não. Isso é primitivo,
ultrapassado, foi importante para uma fase da vida, né? Na evolução nossa, cultural, histórica, mas agora não funciona mais. Parece que até o nosso aparelho psíquico está resistente a essa troca com Deus. Por que a gente reza e não alivia? Por que a gente vem num centro espírita e não acalma? Por que a gente vai tomar a hóstia com o padre e o nosso coração nem sempre alivia as angústias da alma? Então olha a chamada do nosso evangelho. Deixa eu lembrar outra, antes de pegar essa que está no slide. Quando você for depositar sua oferenda aos pés do altar e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferenda. Vai primeiro se reconciliar com o teu adversário. E depois volta, com o coração limpo, fazer sua oferenda ao altar. A gente se esquece de corrigir essas mazelas da alma antes de nos ligar a Deus. Olha essa outra passagem aqui falando da reconciliação. Ele não está falando só do perdão. Escutamos muitas vezes a pessoa falar que perdoou, que são águas passadas, que está tudo bem, mas que a vida sofreu tal estrago que a pessoa não consegue se sentir como antes. Tudo bem a gente mudar com a ação do tempo, né? Eu não sou mais a pessoa do ano passado. A vida faz com que a gente também amadureça. Mas eu vou dizendo que eu empobreci emocionalmente. Não confio mais nas pessoas, não me arrisco mais, não sonho mais, não almejo sucesso por causa das coisas que me aconteceram. Então, na verdade, eu posso ter perdoado a pessoa, mas ainda estou presa aos acontecimentos da minha vida. Então aquilo me amargou. Então quando a gente fala de uma pessoa amargurada, é que ela está vivendo de passado e não percebe. Concilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcere numa prisão. Existe prisão maior do que a mágoa? Existe prisão maior do que voltar a confiar? Então eu estou decepcionada com um grande amigo meu, que eu acreditava que ele seria tudo por mim e eu por ele, e de repente ele não sustentou. Ele quebrou o acordo emocional que a gente tinha na amizade. E aquilo foi tão bombástico para mim, foi tão degradante, que agora eu não confio mais em ninguém, inclusive em mim. Não consigo me entregar, não consigo me envolver, faço superficial. Estava conversando hoje à tarde, muitas vezes trabalhando as questões da compulsão, que a gente precisa encontrar novas formas de prazer, né? Senão o circuito vai ficando tão fechado que eu só tenho prazer comprando, por exemplo, ou só tenho prazer bebendo. Eu vou restringindo as minhas formas de prazer. Então quer dizer o quê? Que meu espírito precisa se reconciliar com alguma história. Meu espírito está preso, cativo. Então o juiz da minha consciência, que não é Deus que vai me julgar, não são os espíritos que vão me julgar, é a minha consciência já está me julgando e já está me sentenciando uma prisão. Só que essa prisão não tem grades. Essa prisão é dentro de nós. Quando a gente vai ver, a nossa saúde começa a deteriorar rapidamente. Veja que a gente está vivendo uma época que é tão comum a gente ter um monte de sintomas e a nossa medicina convencional, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, não acha a causa de pronto. Quantos exames hoje estão dando inconclusivos? É um fenômeno? É uma coincidência? Então, qual é a reconciliação que nós precisamos hoje? Cada um de nós. Com o que a gente precisa se reconciliar? Tomou uma decisão ruim? Fez algo que se arrepende? Permitiu que algum abuso acontecesse na sua vida? Levou um tropeço que está sendo difícil levantar? Reconcilia-te com a tua consciência, quer dizer, se dá uma nova chance. Mas não adianta eu falar assim, olha, então erramos no casamento, eu te magoei, você me magoou, então vamos tentar voltar. Vamos voltar para o casamento? Né? Vamos voltar como era antes?
impossível. Como era antes, impossível. Porque o tempo já passou, a gente já mudou. Mas a gente pode fazer um novo jeito de viver. Agora, se eu volto num relacionamento, seja casamento, um trabalho, uma amizade, e eu não recupero, não concilio a história dentro de mim, eu vou virar um algoz para a pessoa que está do meu lado. Eu vou viver cobrando, exigindo. Ou então eu vou me permitir ser cobrada, exigida. E isso é uma angústia. A felicidade que a gente tanto busca, que a gente corre tanto atrás, ela não chega perto da gente, porque a gente está amarrado na dor. Então, na verdade, a gente está casado com a dor, não está casado com a pessoa. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntio. Cêntio. Divido por 100, quer dizer, mínimo. Mas a gente precisa colocar em ordem aquilo que está doendo dentro da gente. Pensa na igreja, coisas interessantes que acontecem. A gente já falou isso algumas vezes. O confessionário. O confessionário é um lugar muito importante. Com todo respeito aos padres, à vivência religiosa dentro do catolicismo, mas não é o padre em si que vai nos absolver ou não. É o exercício de colocar para fora, escutar aquilo que a gente foi capaz de viver ou aquilo que aconteceu com a gente. E quando a gente fala em voz alta os segredos da nossa vida, parece que a gente ganha mais força e diminui a sombra que estava em cima do acontecimento. Então falar, conversar, expor, é um exercício muito legal para a gente começar a sair das prisões que estão na nossa alma. Adversários externos e os adversários internos. Nós somos espíritas, ou pensamento espírita, e uma das questões cristãs dentro do espiritismo, que além que ao desencarnar o nosso espírito continua vivo, é que ele continua com as mesmas paixões. O nosso espírito não vira a luz porque morreu. Então chegamos do outro lado, encontramos toda a sabedoria universal, pronto, a luz se fez presente. Não. Se eu sou uma pessoa dura, desumana, vaidosa, orgulhosa, às vezes até aumenta. Eu não tenho mais o corpo para me defender. Então, vamos lembrar que quando nós chegamos na espiritualidade, muitas coisas estão tão desencaixadas que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E muitas vezes, a gente achando que somos pessoas legais no mundo, a gente vai perseguir, vai alterar. E muitas vezes nós somos essas pessoas que despertam esses maus pensamentos nos outros. Mas os adversários só vão receber sintonia quando encontrar a brecha dentro da gente. Aquele desentendimento que está dentro de nós é o palco onde o verme se alimenta. Os vícios, o encarceramento das nossas consciências, ficamos no circuito fechado do acontecimento, que não nos liberta, geram tormentos que se deixam vencer pela culpa, a gente se sente derrotado, cansado, desmotivado, parece que as nossas angústias aceleram a necessidade do tempo, a gente quer tudo resolvido para hoje, se não for do meu jeito, da hora que eu estou pedindo, então eu não tenho mais fé. Então vejam que a gente quer mandar até em Deus, até na vida a gente quer mandar. E isso é uma repetição que vem se sucedendo cada vez mais. E vocês imaginam então se eu não frear esse pensamento, uma ideia ruim que vem, uma negatividade que tomou conta da minha vida mental, eu vou ficar escrava disso. Fobia, angústia, ansiedade, insegurança. Esse vai ser o meu destino. Então essa vai ser a minha sentença. Então quando a gente vê uma pessoa que está sempre com ansiedade, já tendo sintomas fóbicos, está sempre com humor depressivo, sempre esgotada fisicamente, ela já está pagando a sentença dela. Ela já está aprisionada numa dor. Em verdade te digo
que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Enquanto a gente não sentir que nós somos pessoas novas, dando um novo ponto de partida, gerando esperança para a vida futura, nós não vamos conseguir sair do lugar onde estamos. E é interessante que nisso a gente entra nos processos de sabotagem, né? A gente vai fazer justamente aquilo que a gente tem medo. A gente vai viver justamente naquilo que vai trazer a dor, o sofrimento. Reconciliação, hábitos mórbidos, costumes que nos aprisionam. Quais são os seus hábitos? Quais são as rotinas que você tem, que são muito salutares, que fazem com que você tenha ordem no dia a dia, tenha uma cadência na sua vida? Mas quais são aqueles hábitos infiltrados na rotina que, na verdade, nos infelicitam, na verdade, nos aprisionam, dificultam a nossa percepção maior? Todos nós somos filhos de Deus, não importa as escolhas que a gente tenha feito até hoje. Então, todos nós conseguimos entrar em inspiração, conseguimos capturar ideias salutares, ideias positivas para soluções dos nossos problemas. Isso não é só uma atividade intelectual. Isso não é só cognição. Isso também é inspiração. Só que se eu não deixar essa inspiração, esse canal ligado através do otimismo, eu fecho isso. E eu fico sempre no retorno das intuições negativas. Vai dar errado, não é possível, não tem fim a minha dor. Isso vai chegar aonde, gente? Não é um desespero? Não é uma sensação de que eu não adianto o esforço, o empenho que eu tenho é que eu não vou sair do lugar? Para que haja reconciliação com os adversários externos, indispensável a reconciliação com os internos. Quando a gente cobra o erro de alguém, e a gente quer justiça desse erro, normalmente a gente omite para nós mesmos a nossa parte de erro. Não é assim? Eu vejo com clareza a capacidade da pessoa se rebaixar perante a vida, fazer coisas, às vezes, esdrúxulas, mas não sou capaz de olhar o que eu também facilitei para aquilo acontecer. Então, é muito importante essa tomada de consciência dos meus hábitos, por onde eu ando, como que eu vivo. Só iremos perdoar de verdade alguém que nos feriu se nos conciliarmos primeiro com o orgulho ferido. Orgulho ferido, né? A gente fala assim, nossa, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Será? O quanto você é teimoso? O quanto você debate opinião, fica discutindo quem está mais certo, quem está mais errado? Né? Quanto que às vezes a gente perde uma amizade por questões de política, né? Para dizer que esse é de um lado, aquele é do outro. Quantas e quantas vezes? Então é lógico que nós somos orgulhosos, sim. Lógico que a gente quer levar vantagem. Lógico que a gente quer ter a nossa vida facilitada. A questão não é nesse momento. É quando o orgulho fere. É quando eu perdi. Quando aquilo que eu achava que era importante saiu do meu controle. A vida não correspondeu ao que eu esperava. É aí, muitas vezes, que acontece a depressão. Se a gente avaliar o porquê que a gente está desanimado, se a gente avaliar o porquê que a gente está sem motivação, muitas vezes foi por esse esgotamento, porque a vida nos frustrou. Ela não deu o que eu queria, o que eu achava que eu merecia. Porque a gente também é meio vaidoso, né? Enquanto estás a caminho com Ele, neste momento, não é depois, é agora. Não é agora que está incomodando? Então, neste momento, enquanto estamos a caminho, não é só porque estamos na vida, não é porque depois da morte não tem solução, não é nada disso. Pelo contrário, é o agora. Agora que eu percebo que aquilo é incômodo, por que eu fico guardando? Quantas e quantas vezes a gente poderia diminuir o impacto de uma tragédia na nossa vida se a gente tivesse agido no momento certo, no momento oportuno? A gente perde muito tempo na lamentação e não na solução. Quer dizer, se em algum momento reprimimos ou negamos a negatividade, transformando-a em inimiga, criaremos a prisão que
que é o símbolo dos conflitos desnecessários, a culpa e a desculpa. A gente sempre fala aqui na Seara que, na passagem de Jesus, né, bem-aventurados os aflitos, falando das bem-aventuranças do monte. Quem de fato é bem-aventurado? Aquele que sofre? Quem que não tem uma dor? Então eu sou bem-aventurada porque eu tenho uma dor? Eu tenho uma dor moral, eu tenho uma dor existencial, eu tenho uma dor física. É por isso então que eu sou bem-aventurada? Então todos da terra somos. Mas o sentido que Jesus quer dizer na bem-aventurança do aflito é aquele que entende a dor e se modifica. Ele não transfere a culpa, ele assume. Mas ele não fica na dor dessa culpa se sentindo diminuído. Ele pega a força e faz a correção. Então, a aflição que nós passamos depende também da escolha do nosso livre-arbítrio. A dor vai ser mais pesada ou mais leve segundo o enfrentamento que a gente faz. Se eu fico cultuando a ideia que está difícil, eu acordo já pensando que está difícil, e está difícil. Eu estou me hipnotizando, né? Eu estou fazendo um mantra interno de escassez, de diminuição de vitalidade, que já vai chegar uma hora que realmente eu vou estar no meu limite. Eu cultuo o pessimismo, eu cultuo a dor. Né? Como se a dor fosse uma virtude. A dor não é virtude, a dor é processo para chegar na virtude, que é a libertação, a paz de consciência. Quanto vale a tua paz de consciência? Quanto vale a tua paz de espírito? Quanto vale? Culpa, autojulgamento, autopunição, por não sermos tão perfeitos como gostaríamos, nós temos desculpa, que projeta suas imperfeições ou culpas nos outros, nos sistemas, na vida, na sorte. É uma máscara que a gente usa de presunção, né? Todo indivíduo puritano que censura tudo e está sempre vigiando os outros é um profundo atormentado. É um infeliz, em condições mais conturbadas do que aquele a quem censura. Porque está projetando o seu conflito no outro para aliviar as cobranças da própria consciência. Divaldo Franco. Interessante, né? Não tem aquelas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, dizendo as melhores posturas, os melhores comportamentos, mas ele em si não faz. Ele está sempre ditando regras, mas ele em si não segue. Ele está projetando a inferioridade dele, a infelicidade dele interna, nesse monte de crenças, nesse monte de regras, nesse monte de censuras. Então ele é um infeliz. Ele está vivendo a infelicidade. E qual é a sensação que ele tem de grande vitória? Quando a pessoa cede ao autoritarismo dele. Então veja que o líder, ele não manda. Veja que Jesus, ele não mandava ninguém. A autoridade moral dele convencia só da presença dele. O tirano não. Ele escraviza, ele oprime, né? Muitas vezes ele faz chantagem. Jesus utilizava esse símbolo do cêntio para dizer que é pequeno. Nós é que damos um valor muito grande. O passo da reconciliação parece muito difícil, mas na verdade é mais fácil do que a gente imagina. Se a gente pensar que antes, normalmente era alguém que a gente amava, que antes era alguém que a gente quis muito na nossa vida, e que é a mágoa que faz com que a gente se afaste, se a gente lembrar que o amor existe, mas ele está adoecido, ele precisa do remédio. Então, libertar, soltar. Deixar nas mãos realmente da vida de Deus aquilo que cada um precisa seguir. E o que a gente está conversando sobre esse pensamento é que a nossa
personalidade ela vai ficar fragmentada. E é isso que a gente não está vendo. Yara, mas eu tenho muita opinião, eu tenho muitos valores, eu tenho muitas crenças, mas é fragmentado, porque não dá constância de felicidade, de bem-estar. A gente vive no temor de perder, no temor de corromper. Então está fragmentado. A gente tem participações pequenas dentro desse bem-estar. A gente precisa estimular esse bem-estar muitas vezes com substâncias para aliviar a angústia. Então está fragmentado porque eu não estou sentindo que realmente eu estou conectado com a vida. A pessoa pensa, eu detesto esse meu lado que me incomoda, eu não aceito. E o lado mais importante é pensar assim, eu sei que eu sou uma pessoa egoísta, eu sei que eu sou uma pessoa frágil, eu aceito, eu não vou viver de negação. Eu vou aceitar o meu lado egoísta, porque para que eu possa transformá-lo em altruísmo. Lembra que o Jung, psicólogo, psiquiatra suíço, falava que aquilo que eu nego me submete. Aquilo que eu não enfrento vira meu pior adversário. Então, quando eu sou capaz de olhar e falar, poxa, eu realmente errei, podia ter feito melhor. Realmente não era assim que tinha que ter acontecido. Eu começo dando uma atenuidade, eu vou atenuar a vibração que eu faço do meu cárcere pessoal. E eu consigo ter um pouquinho de leveza. Quando eu faço esse outro pensamento, esse meu lado que eu detesto, esse lado que eu vejo nos outros que eu não suporto, estou sempre vendo na sociedade, sempre criticando, sempre com veneno nas minhas palavras, ele vai me matando mais ainda por dentro. Então a aceitação já é o primeiro passo. Esse é o jeito que a gente vai ter de reconciliar as nossas histórias e abrir as portas dessas prisões. E só para encerrar, essa sugestão de novo do Divaldo Pereira Franco, sugestão terapêutica. O que é terapêutica? Aquilo que cura, que é o processo do movimento. Vamos olhar o nosso lado sombra e iluminá-lo com um sentimento de amor para fazer nossa integração, a fim de que sejamos pessoas sem preconceitos e sem falsos escrúpulos. Amor, né? Eu acho que é uma palavra difícil. Está muito vendida. Né? Amor é aquilo que você coloca como algo que você preza. Então coloca a sua intensidade, coloca o seu idealismo, isso é amor. Né? Amor não só no sentido romântico, porque esse talvez seja um dos menores tipos de amor que tem, muito fantasioso. Mas amor naquilo que você sabe que é o certo. Amor pela verdade, amor pelo bem, amor pela correção, amor pela força, pela coragem. Onde você tem essa força? Onde você precisa colocar esse sentimento? Então, a terapêutica sugerida, não viva de forma morna, porque a dor bateu na sua porta em algum momento. Não viva de forma fragmentada, porque você se perdeu ao longo do tempo. Volta lá atrás. Reconstrói a sua história, mesmo que você pareça uma coxa de retalhos. Mas dá esse novo impulso, dá esse novo começo. E se a gente não baixar o orgulho do perfeccionismo, dos nossos erros não virem à tona, a gente não vai conseguir. A gente vai estar sempre amargurado, reclamando da vida e de todos, esperando que Deus faça justiça aos nossos modos, não como a justiça divina normalmente se trabalha. Vamos fechar os nossos olhos um instante mais? Encerrando a nossa noite. O que eu preciso mudar? O que eu preciso trazer para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha família, para viver um pouquinho mais em harmonia? Estou precisando de paciência com a minha mãe? Estou muito explosivo com a minha esposa? Estou sempre desconfiada do meu marido? Não tenho paciência alguma com o meu chefe? Acho que todos os meus funcionários são preguiçosos e folgados? Onde que eu preciso soltar? Onde que eu preciso mudar hábitos da minha mente?
O que é mais importante, a minha saúde ou aquilo que eu estou pleiteando? Então vamos pedir a Deus a paz, o equilíbrio. Vamos pedir a Deus que nos coloque no caminho que a gente precisa viver. Não só que nos afaste dos males, mas principalmente que dissolva os males que estão no nosso coração, nas nossas intenções nefastas. Então vamos juntos, agradecendo o nosso encontro, ofertando essa oração aos aflitos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima noite a todos, muito obrigada, bom descanso, levem bons pensamentos, se munizem da luz divina no coração de cada um de nós, né? Ótima noite, muito obrigada.